alguns detalhes, uma falha novamente de bola parada. O Arboleda, a gente sabe a força que tem nesse fundamento. E em relação assim à sequência, lógico que um valor tão alto como esse ajudaria e muito, né, na nossa sequência para o nosso ano, mas é virar a página e o objetivo do ano, mais uma vez, é a permanência. A gente tem que focar 100% agora no Avaí. Sobre jogadores, né, no jogo de hoje o Juventude teve alguns atletas que aparentemente sentiram, foi o caso do Ruiz, no final, o William Matheus quando deixou o campo. Você sabe alguma situação sobre esses jogadores e o Juventude que está tão preocupado para a sequência do Campeonato Brasileiro? Esses jogadores chegam a preocupar já para o jogo diante do Avaí agora no domingo? Olha, Zanol, ainda é muito... acabou de acontecer ali, né? A gente ainda pouco avaliou isso. Nós vamos ter essa sequência agora, logo na chegada no hotel. Amanhã a gente tem o treino pelo período da manhã, para o pessoal que jogou 45 minutos ou menos, ou não entrou, mas é um grupo até grande para trabalhar amanhã cedo. Tem jogadores que provavelmente podem serem titulares, que vão estar em atividade amanhã, né? E o Ruiz, aparentemente, não é nada. E o William Matheus ali meio que, vamos dizer, a grosso modo, travou a coluna ali. Então, vai ser medicado, né? Vamos estar dando assistência a ele, mas provavelmente amanhã a gente tem essa resposta um pouco mais com convicção. Sobre a comissão técnica, hoje com Eduardo Batista, o Juventude se encontra numa sequência ruim. São 7 jogos agora sem vencer, somando Brasileiro e Copa do Brasil. Como é que o Juventude avalia esse trabalho do Eduardo Batista, que por vezes apresenta evolução dentro de campo, mas não consegue a vitória? O Juventude chega a colocar um limite para que o Juventude consiga vencer, para que Eduardo Batista alcance essa vitória? Olha, eu acho que a direção, a nossa torcida, que é a parte mais importante, as pessoas que vivem o Juventude, é notório que o time tem trabalho, né? É notório que ele tem os atletas na mão, é uma equipe organizada, com ideias, é uma equipe que vem aqui contra um gigante e não se omite de jogar. É lógico que o importante no futebol é o resultado, mas assim, a gente tem uma convicção muito grande no que ele tá fazendo. Então assim, a gente precisa dessa vitória, precisa virar essa página. Não adianta jogar bem e perder. Se a gente jogar bem o campeonato inteiro e continuar assim, nós vamos ser rebaixados, né? Mas a gente tem uma convicção muito grande em relação ao Eduardo Batista. Nós não temos prazo, nós não temos nada de colocar um limite. Hoje não é discutido. Uma possível troca não está na nossa mesa essa discussão, porque nós estamos vendo, existe um limite até pelo nível, né? Se pegar o São Paulo hoje, a última troca do São Paulo foi o Rigoni, que é um jogador de altíssimo nível, que é hoje a segunda, terceira opção no São Paulo. A gente sabe o tamanho, né, do campeonato, as peças que nós temos também, e um limite que ele pode tirar desses caras. A gente pode mais. Por pequenos detalhes a gente ainda não venceu. E acreditar, nós vamos seguir acreditando muito no trabalho, cobrando os atletas, pedindo mais. E essa primeira vitória sair, a gente vai engatar uma sequência para sair da zona de rebaixamento. Pergunta de Angélica Balaschini, TV Papo by X-Play. Barbarotti, o Juventude empatou em casa, mas não conseguiu buscar o resultado fora e acabou não se classificando. Como você avalia a participação do Juventude na Copa do Brasil? Olha, o que eu falei anteriormente aqui, né? O Juventude era a última equipe gaúcha, né? Nós tivemos aí os 2 gigantes sendo eliminados na primeira rodada. A gente teve ainda o Glória, né? Que acabou chegando na segunda. O Brasil perdeu no primeiro jogo, inclusive para o Glória. Nós acabamos chegando aí na terceira fase, pegamos uma grande equipe que é o São Paulo e fizemos 2 jogos de alto nível, né? O primeiro, principalmente, a gente teve um primeiro tempo quase que perfeito e depois, no detalhe, né? Uma equipe grande como o São Paulo, você tomar os 2 gols que acabaram com a nossa participação foram gols de escanteio, né? O 2-1 lá em Caxias e hoje o destrave do jogo com um gol de novo do Arboleda, né? Que todo mundo sabe da eficiência dele nesse tipo de bola. A gente teve ali deslizes, né? E custou
possível sequência na competição. Pergunta de William Mota, Esporte Serra. O Juventude tem qualidade para continuar jogando propositivo ou se pode pensar em mudar a proposta e tentar reagir mais em busca dos pontos, sendo mais pragmático? Olha, é uma discussão, né? Mas se a gente olhar hoje, por exemplo, a gente não foi tão propositivo, né? A gente acaba tendo um pouco mais de posse e um domínio um pouco do jogo depois de estar perdendo. Mas a gente começa o jogo até em alguns momentos com marcação mais alta, porque é uma virtude do São Paulo, né? O Rogério, ele no jogo em Caxias, a gente anulou a saída de bola do São Paulo, e ele hoje vem com 3 zagueiros já sabendo dessa marcação que nós iríamos fazer, né? Então, eu acho que são momentos do jogo, né, que você vai ser mais propositivo ou não, vai esperar um pouco mais, mas é uma discussão, a gente vai pegar equipes de menor investimento que normalmente vão esperar muito mais, né? São escolhas, e o trabalho do Eduardo, ele acredita muito que dá para desafiar os grandes. Pergunta de Roberto Perusso, Globo Esporte RS. A eliminação na Copa do Brasil aumenta ainda mais a pressão para o jogo contra o Avaí? Olha, a gente sempre está pressionado, né? Se disputar um campeonato desse nível, você sempre vai buscar os 3 pontos, você vai buscar pontuar. É uma equipe que já está com uma pontuação alta para o momento, mas a gente acredita que o Avaí disputa na segunda página da competição. Então nós vamos para um jogo de um duelo, né? E talvez até mesclando um pouco com a pergunta, com a resposta anterior, esse jogo, por exemplo, é um jogo, e aí nós vamos desafiar o Avaí na casa deles, vamos subir linha, vamos subir marcação, é um jogo que compensa esperar, isso tudo é tática, né? Nós temos uma equipe de trabalho muito séria na análise de desempenho nossa, que está sempre entregando material para o nosso treinador, e nós vamos lá para um duelo, e por detalhes a gente não venceu o Bragantino, contra o Cuiabá tivemos o pênalti para abrir 1-0 e acredito que não mudaria no jogo. São sempre pequenos detalhes, a gente precisa se policiar, se cobrar mais, mas existe um caminho. O duro é quando a gente olha e não consegue enxergar nada, né? Então assim, a gente tem visto, e é notório assim, a nossa torcida, por mais que a situação é dura, ela tem tido paciência, porque ela está vendo que o trabalho da nossa comissão, principalmente do Eduardo Batista, capitaneado por ele, tem condições de iniciar um novo modo pelo trabalho que está sendo empregado. Pergunta de Angélica Varaschini, TV Papo by X-Play. O Juventude ainda não conseguiu a vitória no Brasileirão e busca isso contra o Avaí nesse final de semana. Como promover ânimo e não deixar a desclassificação de hoje abalar o vestiário e ter ainda mais resiliência para o brasileiro? Olha, são competições distintas, né? Lógico que incomoda, porque é jogo que você vê que é possível a classificação. Apesar de ser contra o São Paulo, nos domínios dele, mas em alguns momentos você vê que é palpável, né? Isso é o que mais incomoda, o que mais machuca quando você vê que tem condições de conseguir o resultado. Virar a página, né? Não dá tempo de ficar se lamentando. Favoritismo era todo São Paulo. E agora é a gente focar 100%. Se a gente consegue aí um bom resultado em Florianópolis, a gente tem uma semana toda para trabalhar, recuperar atletas que estão mais cansados e seguir para uma arrancada. William Mota, Esporte Serra. Thalisson, Busanello, Tota, Oscar Ruiz, Paulinho e outros que foram contratados para acrescentar qualidade acabaram se tornando reservas no jogo de hoje. O Chico, que era reserva no ano passado, acaba sendo hoje o principal jogador do time. Isso mostra que as contratações não estão rendendo como o esperado? Olha, esse jogo principalmente a gente tinha alguns atletas com desgaste, né? A gente inclusive tem alguns atletas machucados. É a opção do treinador, né? De quem está melhor. Isso é muito volátil, né? A cada momento um jogador está melhor, o outro está pior. A escolha das trocas, né? O Eduardo tinha inclusive pensado em poder lançar alguns jogadores ali que não tinham condição de jogar o jogo todo, né?
Então, assim, ele tá, apesar da vitória não estar acontecendo, mas ele tem um controle, um entendimento de quem está melhor. Por exemplo, o Vitor Gabriel incomodou muito, né? Ele atrapalhou de uma forma ali a defesa do São Paulo, fez um bom jogo, é um cara que vinha mostrando que precisava ter uma oportunidade. O Chico está numa crescente, né? O próprio Paulo Henrique vinha de um tempo sem jogar, o Rodrigo estava num processo ali no limite físico, e o Paulo conseguiu terminar o jogo. Então, assim, isso são ajustes, né, de quem está melhor. A questão física, ela acaba tendo um peso muito grande nessas escolhas. Para finalizar, Roberto Peruso, do Esporte RS, o Juventude com Eduardo Batista possui um aproveitamento inferior a 20%. Apesar disso, a direção mantém a convicção no trabalho do treinador? Acho que eu já respondi, né? A pergunta é similar, mas sim, nós temos uma convicção grande no que ele está fazendo. É muito uma liderança, é conteúdo, é trabalho, e a gente acredita que temos o mais simples a fazer, e a gente vê isso em outros clubes, é colocar a culpa no treinador e tirar ele Nós não vamos fazer isso. A gente está vendo que tem trabalho, é claro que a gente quer vencer, a gente todos nós começamos a ficar no limite, começa a ter nervosismo, isso é normal, mas dentro de um processo de entendimento da nossa competição e o nível de profissional com o Eduardo, a gente não pode se desfazer dele para poder achar que isso vai ser a solução. Isso é o comum e é o que todo mundo critica a se fazer. E quando um clube tem a paciência, porque está vendo o trabalho, eu acho que é a hora também de todos darem valor a essa atitude do Juventude. Nós estamos acreditando no trabalho do nosso treinador.